Oi, eu me chamo Bruno Cazuza e eu vou estar falando da funcionalidade 4 e 5 do nosso trabalho de arquivos. Primeiramente, eu vou estar começando com a funcionalidade 4, que ela vai criar um arquivo índice para cada jogador que não estiver marcado como logicamente removido. Como que a gente vai fazer isso? Primeiramente, a gente usou uma struct que vai armazenar o ID e o byte offset de cada jogador. E com isso, a gente vai usar o algoritmo de quicksort para ordenar o ID de cada jogador dentro desse arquivo. Depois a gente vai printar todos esses valores dentro do arquivo índice e com isso a gente criou um arquivo índice completo com todos os IDs ordenados. Agora para a funcionalidade 5 a gente vai fazer uma remoção lógica de cada registro que for se ele estiver se adequando nos parâmetros passados. Sendo que os parâmetros passados vão ser de dois tipos, o tipo e o critério. O tipo, no caso, seria, como eu posso dar exemplo, o ID, a nacionalidade, e os critérios seriam o argumento em si. Tipo, se você escolher a nacionalidade, você dá o argumento Brasil, ele vai excluir todos os registros que tenham esse tipo de argumento. Como é que a gente vai fazer isso? Primeiramente, a gente dividiu as etapas em dois jeitos. Se ele for do tipo ID, ele vai ir no arquivo índice e vai procurar a posição adequada e vai retornar o byte offset, fazendo assim a remoção lógica diretamente pelo byte offset oferecido. Agora, se for de qualquer outro tipo, ele vai usar uma busca que se baseia na busca que a gente utilizou na funcionalidade 3, só que agora que ela é diferente, ela tem 3 parâmetros a mais para a gente definir exatamente se a gente vai usar a funcionalidade 3 ou a funcionalidade 5. Assim, ela vai procurar no arquivo binário e vai definir se esse elemento existe ou não, e se ele existir, ele vai marcar o registro como logicamente removido e vai ordenar como deveria ser a lista de logicamente removidos. Como que a gente faz isso? A gente usou uma lógica que se baseia no tamanho de registro e assim a gente encaixa ele na melhor posição. Bom, meu nome é Henrique e eu vou explicar como é que funciona a funcionalidade 6 do nosso código. Ela serve para inserir um registro num arquivo binário que já existe. E aqui no começo a gente justamente começa iniciando esse registro, utilizando a struct critérios que a gente usou na primeira parte do trabalho e alocando a memória conforme necessário. Depois disso a gente vai para o início do arquivo binário e checa para ver se ele está consistente e se dá para continuar. Se der para continuar, aí a gente vai mudar o status para 0, porque a gente vai mexer nele, vai inserir um arquivo novo, e aí ele vai ficar inconsistente. Nessa parte ele vai ler o cabeçalho do arquivo binário, e o que mais interessa aqui pra gente é a variável topo, que vai indicar a lista de registros removidos. Se o topo for -1, significa que não tem nenhum registro removido, então o registro que a gente criou lá em cima, ele vai ser escrito no final do arquivo. Aqui ele vai para o final do arquivo e escreve. E aí a gente muda o cabeçalho para dizer que tem um registro a mais e mudar o final do arquivo para o que deveria ser. Se o topo não for -1, significa que tem registros removidos e a gente vai ter que chamar a função bestFit para ver onde é que esse registro vai ser melhor encaixado no arquivo. A função bestFit tem várias variáveis auxiliares aqui, mas ela inicia indo para o topo, que é o começo da lista de removidos. E enquanto ele não encontrar um lugar para encaixar esse registro, ele continua a busca. Aqui ele tem essa variável encontrou, que é para dizer se encontrou ou não algum registro, que ela inicia em 0. Para cada registro ele vai ler o tamanho do registro e vai ver se cabe o registro que a gente quer adicionar nesse tamanho. Se não der, ele já vai para o próximo registro e tenta de novo. Mas se der, ele vai imprimir o jogador e vai mudar o topo, se for o topo. Se não for o topo, a gente tem que alterar o registro, o próximo do registro anterior para o próximo do registro atual, já que ele vai ser removido. E se o registro se o registro adicionado for menor do que o espaço que tem, a gente tem que preencher o espaço restante com um cifrão, que foi assim que foi pedido no trabalho. Se encontrou, ele vai incrementar e atualizar o cabeçalho, e se não encontrou, ele vai para o final do arquivo e aí também vai
mudar o cabeçalho para o status 1.